Jogue o jogo sabendo das regras. Sabe qual o problema disso? É que aqui no mercado financeiro, né, cada um pode criar suas regras. E qual o problema disso? Nenhum. Até as coisas começarem a dar errado, né? Então eu tenho para mim uma verdade que eu levo ela como verdade absoluta aqui dentro do mercado, que é: não existe nada de novo debaixo do sol. Ninguém vai inventar a roda aqui de novo, galera. Ninguém vai descobrir uma maneira brilhante de operar, né? Aonde a gente pode realmente se agarrar, estudar, se aprofundar cada vez mais é nos cases de sucesso que a gente vê por aí, né? Nos grandes mestres do mercado, né? Porque eles foram os pioneiros, né? Quando chegaram era tudo mato, né? Poxa, Filipelli, então é falta de brio? Não, é fazer o fácil. Se tem tanta gente me falando que opere a tendência é sua melhor amiga, né? Opere alinhado com as médias, né? Que as coisas tendem a ser um pouco mais fácil. Quem sou eu na fila do pão para falar: não, esses caras estão errados, não sabem de nada. Uma maneira extremamente perigosa e arrogante da gente vir para o mercado, né? Então, jogue o jogo sabendo das regras. Fala galera, Filipelli passando para mais um super diário de trade aqui com vocês e vamos lá, né? Começamos mais um mês, começamos mais uma semana. Como eu comentei hoje no Stories lá no Instagram, é a época perfeita para você parar de fazer merda, né? Veja só, está recebendo aí, né, o benefício da renovação, né? Uma terça-feira após feriado prolongado, se inicia um novo ciclo, então vamos parar de operar contra a tendência, vamos operar somente a favor da tendência, de maneira calma, tranquila e técnica. E se você quer participar de um ambiente, né, como esse que eu acabei de citar para você, operações técnicas, de maneira calma, sem ser essa loucura que ficam te vendendo que day trade é a Fórmula 1, porque as pessoas te colocam num ambiente que realmente, né, a pessoa, o educador tá girando demais, né, ou é uma sala de scalper, e você tem que saber qual que é o ambiente que você se encaixa mais. Se você quer operar de maneira mais técnica, tranquila e confortável, vem passar aqui com a gente aqui, né, um período aí, né, me manda um direct, me manda uma mensagem no Instagram, entra no nosso grupo gratuito do WhatsApp. Sim, eu tenho um grupo gratuito no WhatsApp, cujo intuito é primeiramente tirar a galera desse giro maluco que eles vendem por aí e depois até mesmo financiar, né, carimbar o seu passaporte de embarque aqui para nossa sala educacional. É só você clicar no link que está na descrição desse vídeo, também tem na minha bio do Instagram, né? E caso você não consiga, me chama no direct lá que eu adiciono você nesse grupo, né? Para você sair desse giro e realmente respirar, né? Sair desse furacão que às vezes te colocaram e vir aqui realmente entender mercado, aprender mercado, né? E, acima de tudo, perceber a sua evolução dentro do mercado. Porque sim, tem como a gente evoluir, né, num curto espaço de tempo, mas fazendo a coisa certa, tá bom, galera? Então, se você quer realmente aprender a tocar mercado aí, né, entender o que está fazendo, ponto de compra, ponto de venda e o porquê das coisas, vem operar aqui com a gente. Te passo esse convite, tá bom? Então, nessa introdução bonita feita aí, gostei, vou repetir ela aí nos próximos vídeos. Gráfico diário, né, dos dois ativos, dos dois derivativos aqui para vocês aqui, tá? Dólar e índice ou índice e dólar. Dólar tem tudo aí para vir ativar um pivôzinho no gráfico diário, né? Aguardem cenas dos próximos capítulos, né? E índice perdendo a retração de 61,8 do pullback do gráfico diário aqui, né? Depois de ter atingido aí, né, seus alvos aqui do pullback, bateu lá na média móvel de 200 do gráfico diário e degringolou. A queda não foi muito... até inclusive vamos começar aqui por ele, tá? A queda aqui que o índice apresentou para a gente aqui nesse momento aqui, a gente vê aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dias aí aproximadamente de queda, né? Para quem acompanha um gráfico de 60 minutos sabe que não foi uma queda tão fluida assim como a gente espera, né? Topos e fundos descendentes, acompanhando as médias, foi uma queda feia e brigada, tá? Hoje aí que tivemos uma aceleração do preço aqui nessa região, e aí sim a gente conseguiu observar um movimento mais limpo aí na ponta da venda. Porém, né, num gráfico de 5 minutos aqui, que é onde o filho chora e a mãe não vê, né, ficou meio difícil, né, de pegar essa operação. Porque aqui o mercado abriu hoje praticamente sem gap, né? Abriu já
ensaiando perder a sua retração de 50% aqui nessa região, como vocês podem observar. Retração essa do semanal, tá? Que retração é essa, Felipe? Também tá num conteúdo totalmente gratuito que eu disponibilizei aí, que foi o estudo para a semana, né? Tá lá no canal do YouTube, tá disponível também no Instagram, só você dar uma olhadinha, tá? E aqui por si só também a gente pode perceber que tínhamos uma média móvel de 20 períodos descendente, uma média móvel de 200 períodos ascendente. Então, aqui por si só era uma região de armadilha. O mais sensato a se fazer aqui, na minha opinião, era nada pelo um gráfico de 5 minutos, tá? Então, muito perigosas as operações aqui nessa região, né? E quando a gente acompanha os tempos gráficos intermediários, só teve um tempo gráfico aí que me deu uma possibilidade de uma venda aqui nessa região. Porém, todavia, entretanto, não é porque apenas um tempo gráfico te habilita que você deve executar essa operação aí, né, como se aquele tempo gráfico fosse a sua boia de salvação. Nós temos que entender que a ideia da gente usar vários tempos gráficos aqui é alinhar todos eles, né, para o lado que a gente realmente quer operar. Então, se eu quero operar na ponta da compra, eu quero alinhar desde o gráfico diário, de preferência até desde o semanal, até meu tempo gráfico de execução, né, uns 5 minutos, uns 2 minutos, para quem opera com tempos gráficos intermediários aí, uns 15 minutos, uns 10 minutos, para realmente as coisas se encaixarem e não pegar aquele tempo gráfico porque ele se encaixa dentro da nossa expectativa. Não, se ele está se encaixando, então esse daqui eu vou ir com ele. Porque às vezes é só você e aquele tempo gráfico que estão tendo essa visão aí não adianta, vocês dois vão querer brigar contra o mercado, né? E não vai ser um gráfico de 5 minutos, um gráfico de 15 minutos que vai fazer você ganhar essa batalha. Às vezes, né, um gráfico diário, um gráfico semanal, né, as coisas não saem como esperado, então quem dirá um tempo gráfico aqui do intraday, né? Então aqui, só para reforçar, o único tempo gráfico que me habilitaria uma venda aqui, entendendo que eu tenho uma média móvel de 200 aqui nessa situação descendente, ok? Opa, vamos botar em amarelinho aqui para não ficar tão berrante, né? Então eu tenho uma média móvel de 200 aqui nessa situação descendente. Ela vem flat, mas ela está descendente aqui nessa região. Eu entendo, né, que eu tenho aqui, deixa eu dar mais um zoom aqui, de novo. Eu entendendo essa situação da média móvel de 200, eu entendo que eu tenho outras médias aqui. Afinal de contas, eu tenho 4 médias aqui, né, para mim observar. A média móvel de 200 é a preta, a branca pontilhada, ela é a média móvel de 50, a rosa é a média móvel de 20 e a azul é a média móvel de 9. Né? A única exponencial é a média móvel de 9, tá? Entendendo que eu tenho esse movimento, eu tenho um topo. Aqui, querendo ou não, eu tenho um topinho mais baixo. Tenho perna de impulso e correção. Essa correção aqui, ela vai se dar em região de retração de 50% do semanal, ok? Ok. Mas pegando e entendendo aqui que o candle 3, que foi um candle de correção, quando bateu na média móvel de 200, ele corrigiu, o candle 4 também. Aqui a gente tem uma correção que ela vem com influência na retração de 50% de baixo para cima, ou seja, perdemos essa retração, e ela vem em confluência uma regressão por violação da sua média móvel de 9. E todos os fechamentos aqui, né, desde o candle 4, então temos o 4, o 5, eles fecham abaixo da sua média, tanto da média móvel de 20 quanto da média móvel de 9. Então eu tenho o candle 6 realmente como um candle de ignição, aqui partindo das médias. E quando eu falo que o único tempo gráfico que me habilitaria essa venda aqui seria o candle 6, vocês podem até pensar, Felipe, mas vendeu na cara da média móvel de 200, é uma venda errada também. Não, ela não é uma venda errada, porque a média móvel de 200, ela vem descendente. Lembra que eu comentei com vocês? Ela vem descendente, então ela não é um impeditivo. Eu estou a favor dela. Porém, eu não posso me agarrar nisso como se fosse uma boia de salvação. Afinal de contas, eu falei para vocês que o único tempo gráfico aqui que eu consegui encaixar essa venda com a galera da sala educacional foi no gráfico de 15 minutos. Então, se você fosse realizar essa venda aqui comigo, você iria vender a mínima do candle 6 com stop na máxima do candle 6. O stop ele é técnico, né? O stop não tem que caber no seu bolso. Ele não é obrigado a caber no seu bolso. O stop é técnico. Quem tem que saber se vai entrar na operação sim ou não é o próprio operador. Esse é o seu trabalho. Você é operador de mercado. Você quer, né, ser, né, um day trader aí profissional, você tem que saber aonde que é o risco. Felipe, mas não cabe no meu bolso. Eu vou adaptar aqui. Tá errado. A verdade é que tá errado. E quanto antes você entender, né, que às vezes não tem, né, às vezes não, né,
o certo, o correto é nunca fazer uma gambiarra para você só... Você pode estar vendo, a operação pode estar gritando na sua cara. Se não cabe no seu bolso, não entra, cara. Espera a próxima, tá bom? Quanto antes você entender isso, essa é a regra do jogo. O stop, ele é técnico. Ah, mas tem gente que usa stop financeiro. Você tem prática para usar stop financeiro? Você sabe utilizar stop financeiro? Há quanto tempo você pratica stop financeiro? Ah, comecei hoje. Então tá errado. Já começou hoje colocando a pele em jogo, não fez um estudo, não fez nada. Então, cuidado, tá, galera? Então, a única venda que eu consegui perceber aqui foi pelo tempo gráfico de 15 minutos. E aí, o start pelos 15 minutos, o stop pelos 15 minutos e a condução também deve ser feita pelo um gráfico de 15 minutos, né? Afinal de contas, você arriscou bastante nessa operação, né? Qual a primeira projeção que poderíamos trabalhar aqui dentro dessa possível entrada aqui? Primeiramente, projetaríamos aqui o pullback, né? Que é essa região, né, cujo mesmo aí atingiu 200% do movimento em linha reta, não deu saída. Então, ou seja, você arriscou aqui nessa operação, né, os seus 500 pontos, mas teve aí, porra, né, se a gente for jogar até a região de mínima aqui, o melhor vendedor, 1.600 pontos, acho que até fotográfico aqui, não, foi isso mesmo, 1.600 pontos, né? Se você fosse conduzir por uma média móvel de 9 períodos pelo gráfico de 15 minutos, como eu ensino aqui a galera da sala educacional, você iria sair aqui talvez... Bom, ia estar posicionado meio que até agora, né? Mas digamos que você saiu aqui, ó, 1.300 pontos. Então, ou seja, o problema não é você ter um stop grande, o problema é você saber qual tempo gráfico que você está operando. E aí vai gerar sempre aquela dúvida. Filipelli, e se eu enxergar uma entrada pelos 15, mas entrar pelos 5 e conduzir pelos 2? Aí é a gambiarra da gambiarra, né? Às vezes você vai acertar o timing da operação, mas você não vai usufruir tanto dela. Por quê? Porque você não está acostumado com aquele tipo de stop. Você quer entrar, participar de mercado, mas não está acostumado com uma entrada pelo gráfico de 15 minutos, você não está acostumado com uma condução pelo gráfico de 15 minutos, você não sabe nem o que fazer. E às vezes a gente toma um risco, esse risco ele é grande, a gente não tem o costume, a gente não tem intimidade com o tempo gráfico que a gente está arriscando aquela entrada ali, e acaba que a gente não conduz bem, né? Quando sai no gain até beleza, né? Você recebeu aí o benefício não, né? Mas recebeu um presente do mercado, né? Só pare e pense, né? Se é realmente sustentável isso, não exige um pouco mais de estudo, né? Então, se você entrou por um gráfico de 15 minutos, poxa, entrou por um gráfico de 15 minutos, conduz por ele. Ah, mas como que eu faço isso, Filipelli? Como que eu opero isso daí eu ensino todo dia aqui na sala educacional também, tá? Então, a gente tem que saber aonde que a gente está se enfiando, galera. Então, o único ponto de venda seguro que eu enxerguei hoje aqui foi pelo gráfico de 15 minutos. Pelos 10 aqui, tínhamos até mesmo um pivô, né, aqui formado, né, por si só, mas tínhamos uma média móvel de 200 também, ela vinha descendente para flat, mas querendo ficar até mesmo positivo aqui nessa operação. Então aqui nessa operação você ia ter que vender a região aqui do 104.800, batendo a média móvel de 200, aqui você ia ter que proteger a operação, né? E aqui o risco ia estar lá em cima no pivô, 700 pontos. Não ia conseguir fazer um filtro candle a candle, tá? Pelo gráfico de 5 minutos, né, o que eu mostrei para vocês ali pelo gráfico de 15 e de 10 foi essa desgraçolândia aqui. Então, ou seja, num curto espaço de tempo, a gente teve operadores aí que estoparam aqui na sala não, né? Porque aqui a gente estava realmente esperando um movimento aqui, né, que ele tinha que se decidir, essa que é a grande verdade, né? Se ia perder a média móvel de 200, depois que perdeu, a gente tem que esperar o pullback. Mas aqui ele estopou muita gente, né? Acompanhando os diários não, né? As salas aí Brasil afora, querendo não chegou até a gente, né? A gente viu que teve gente que comprando aqui nessa região, né? O que para mim é um absurdo. Mas enfim, após estopar aqui compradores e vendedores precoce aqui, talvez, né? Teve uma outra possibilidade de entrada aqui filtrando pelo gráfico de 5 minutos, que é aqui, mas aqui também perdendo uma média móvel de 200 extremamente ascendente, o risco era muito grande, tá, galera? Então, ou seja, tem que operar com segurança, tá? Não existe esse negócio de operar risco. Porque se vai operar risco, tem que se aprofundar nisso. Dá para operar? Dá, com certeza. Porém, não é para qualquer um, tá? E após atingir aí o alvo de 200% desse pullback, o que me restou, até mesmo aqui no gráfico de 60 minutos, foi jogar toda essa pernadinha de alta aqui para baixo, né? Até peguei aqui, foi pelos 15 minutos que eu projetei aqui esta máxima com esta mínima, né? E aí atingiu o alvo de 100% dessa região e ficou preso de tal forma que eu até marquei 2 caixotes aqui pelo gráfico de 5 minutos, até mesmo para evitar, né, operações aqui dentro dessa região. E meu único trabalho aqui,
né? Seria o quê? Esperar romper. Rompeu? Rompeu. Quando ele veio para fazer um pullback aqui nas médias, não respeitou. E aí não interessa se você queria operar o pivô ou se queria operar aí a regressão, né? Pelo toque. Não aconteceu mais vendas aqui. Não houve renovação de fundo. Houve violações de fundo. Isso é diferente, tá? Então, o operador que vendeu essa perdinha de fundo aqui, com stop aqui em cima dessa região, que stop ele é técnico, não adianta querer fazer gambiarra, a operação não evoluiu nem pro bem nem pro mal, né? Bom, se bem que vai se acabando o pregão aí, ele tá trabalhando na seara negativa, então muito cuidado, tá bom? E o mercado meio que deu uma falecida aí, tá bom? Agora vamos para o dólar. Dólar, após observarmos aí uma correção, né, deste movimento de alta que ele fez, como a gente vem mostrando aqui, dia após dia, estudo após estudo, né, caracterizou até mais né, fortalecendo hoje né, com o dia de hoje aí, a possibilidade de um pivôzinho de alta, né? Esse pivôzinho de alta, a gente já estava de olho nele quando ele estava formando, né, esta região aqui, ó. Somente esses 2 candles de correção, porque corrigiu nas médias, até esses 3 candles aqui eu estava, né, acreditando que, poxa, vai haver uma explosão do mercado que está entrando no momento, né? Porém, como a gente teve feriado na semana aí, né, o mercado meio que deu uma esfriada, meio que deu uma descansada para hoje realmente colocar um candle de convicção. E aí vamos ver se a gente vai ter continuidade desse candle aqui amanhã para vir e romper esse pivô, tá? Pelo gráfico de 60 minutos aqui, a gente consegue observar até mesmo que ele corrigiu aqui 61.8 dessa pernadinha que ele fez aqui, né? Eu até estava procurando essa pernadinha aqui pela manhã. Exatamente aqui essa opa, aqui ajustar. Exatamente essa pernadinha que ele segurou no 61.8 foi onde eu falei para a galera. A gente esperava o rompimento desde aqui para formalizar o pivô de alta no gráfico diário. Comentei com o pessoal. O mercado ele pode corrigir em termos de retração de FIBO 38 e subir. Ele pode corrigir 50% e subir, ou pode corrigir 61.8 e subir. Retração mais clássica e a que a gente mais vê funcionando aí dentro do dólar é a retração de 61.8, então é a que mais funciona. Não que as outras não funcionem, funciona e funciona muito bem, tá bom? Só que em termos de, até mesmo de observação aqui, eu sempre vi funcionar muito melhor na retração de 61.8, tá? Em termos de retrações clássicas para FIBO, né, eu uso o nível de 61.8. Vai ter os outros níveis místicos aí que a gente realmente tem que... aí vai do estudo de cada um, né? Eu uso as clássicas aqui. Aqui, quando houve a rolagem de dólar, a gente consegue até perceber aqui que isso aqui é um pivô de alta. Porém, um pivô de alta que foi rompido na cara da média móvel de 200 aqui do gráfico de 60 minutos. Ainda falei para a galera, a gente tem que ter cuidado, porque por um gráfico de 5 minutos, pelo contrato de letra M, a gente tinha uma média móvel de 200, né, que os preços trabalhavam abaixo dela. Até muita gente hoje, eu vi aí que estava esperando uma saída negativa do dólar aí, né, para operar na ponta da venda, né. Observem isso. E quando a gente vem para o contrato aqui de contínuo, temos aqui a abertura de hoje, uma média móvel de 200 trabalhando abaixo dos preços, servindo como suporte, né. E aí, Felipe, o que eu faço? Estou na dúvida aqui. Na dúvida, opera sempre, né, com a maior segurança, né? Aonde que as coisas podem dar mais errado? O mercado abriu com um gap de alta, né? Então, se eu abrir com um gap de alta, eu vou olhar só o contrato histórico, porque aí eu posso comprar, tá? E aí no contrato de letra vigente você faz o quê? Apaga a média móvel de 200. Então, tivemos bastante briga aqui na abertura hoje, né? Abri com um gapzinho lá na média móvel de 200, tentou romper, não conseguiu, voltou. Até que sim, né? Ele veio aí para realmente andar, né? E observando esse movimento, só um pouquinho. E observando esse movimento aqui, eu iria assumir um risco aqui exorbitante nessa região, né? Pegando esse engolfo aqui desse movimento, que foi o único movimento que realmente o mercado conseguiu apresentar. Depois ele foi apresentando um movimento de compra, me deixando aí umas comprinhas bem mequetrefe pelo meio do caminho. Eu até acredito que, né, bom, para mim não teve compra aqui, né? Ou assumiria o risco aqui no ponto de compra, né? Um risco exorbitante aí no começo do pregão, ou ia esperar. E foi o que eu e o pessoal da sala optamos por fazer aqui. Ele apresentou um movimento de impulso, né? Rompeu a máxima do dia anterior e começou a bandeirar, né? Acho que talvez aí alguns operadores tenham até visto pivôzinho de baixa. Isso daqui é uma coisa que a gente não executa aqui na sala educacional, a gente não opera contra as médias, então até comentei com a galera, isso aqui para mim é uma bandeira, galera. Enquanto não perder a média móvel de 20 períodos, é uma bandeira. E mesmo que perder, tem a média móvel de 50, então a gente tem que ficar de olho. E após ele vir realmente a média móvel de 20 segurar, ele vem e apresenta um pivô
dentro do pivô para romper a máxima do dia atual, né? Confirmando o rompimento da máxima do dia anterior. Porém, hoje às 11 horas, né, tínhamos um indicador, né, de 3 estrelas aí, de grande relevância, que deu uma chacoalhada no mercado. Então eu falei para a galera, aqui uma operação dedo rápido no gatilho, galera. Tem ponto de start e tem ponto de stop aqui nessa região. Porém, né, aí faltava 5 minutinhos para sair o indicador. Eu falei para a galera, né, faltando aí um minuto, um minuto e meio aí, e a operação não for acionada, eu cancelo, né? Quando faltava 2 minutos, acionou minha operação aqui, então eu estava trabalhando este pivôzinho aqui, porém o mercado, cara, foi uma volatilidade tão grande, para vocês terem uma noção, aqui na sala aqui somos diversos operadores, né? Então teve gente que ele executou acima, teve gente que ele executou aqui embaixo no calcanhar do pivô e teve gente que ele executou no ponto certo aqui, tá? E ele ficou numa briga maluca 2 minutos antes de sair o indicador, volatilidade pra caramba. E eu falei pra galera, ele me acionou aqui, tá? Essa volatilidade aí, ela não foi a nosso favor, ela deu uma explodida aí, meio que deu uma bagunçada no gráfico, então eu vou pregoar no zero. A operação, ela foi acionada, eu consegui sair no zero, todos aqui na sala saímos no zero na operação, e caso alguém tenha casado com a operação, ela gerou um stop e a melhor operação do dia, aqui na minha opinião, foi a reentrada na mesma região. Eu não faço reentrada na mesma região. Eu não utilizo setup violino. Para minha operação, eu entrei no ponto que eu tinha determinado. Eu entro, se ela andar a favor, ótimo. Se ela andar contra, o stop tá aí para isso. E se eu sair no 0 a 0, eu não faço reentrada na mesma região, porque não tem lógica na minha cabeça fazer uma reentrada na mesma região, porque eu vou estar assumindo o mesmo risco, né? Então, melhor eu nem ter entrado, ou nem ter estopado, enfim, né? É o que eu penso. Então, né, eu ainda alertei dessa possibilidade dessa reentrada aqui na mesma região, agora ajustando o stop aqui para essa região de mínima, né? Então, se alguém realizou a reentrada aí com stop reajustado, na minha opinião, foi a operação que mais andou aí durante o dia, né? Porque do nosso ponto de entrada aqui nessa região, ela andou aí praticamente em linha reta 20 pontos. Mas antes disso, ela estopou. Tá, então o operador que entrou aqui teria um stopzinho para pagar. E aí que eu pergunto, tempo de recuperação de stop. Quando a gente está operando uma quantidade menor de contratos, o tempo de recuperação do nosso stop ele é relativamente pequeno quando a gente sabe o que está fazendo. Então, se você tomou um stop de 8 pontos, você tem um stopzinho de 8 pontos para pagar com 1, 2, 3 contratinhos. Agora, se você está operando aí 50 contratos, Felipe, mas quem opera 5 contratos tem que operar 50, 100 contratos da mesma forma. Tá ok, quando você operar 50, 100 contratos, você volta aqui e fala para mim se realmente tem como operar da mesma forma, né? Porque uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Então, quando a gente está operando um pouco mais de contrato, o tempo de recuperação de stop, às vezes a gente não consegue recuperar esse stop, né, no mesmo dia. Embora, né, como a gente usa um stop técnico, né, relativamente curto aqui na sala, um stop máximo que a gente aceita aqui dentro do dólar né, normalmente é 10 pontos, o stop máximo que a gente aceita dentro do índice é de 300 pontos, a gente até consegue encaixar uma nova operação durante o dia, né? Quando o mercado permite. Se não, a gente tem que entender que realmente o dia foi de stop. Então, quem entrou nessa operação aqui tinha um stop para recuperar, se não for dedo rápido no gatilho, né? E aí eu pergunto, como que fica a sua cabeça depois de um stop? Você consegue operar de forma tranquila? Você entende que você tem, né, um stop para pagar? Você trabalha única e exclusivamente para pagar e zerar aquele stop? Ou você aproveita o movimento da forma mais profissional possível? Então, a gente tem que evoluir, né, galera? Não é só ponto de compra, só ponto de venda, não. É condução de trade, ponto de entrada, ponto de stop, né? Se vai trabalhar com parcial ou não. Tem que entender, tem que ser um mestre no que você faz. Essa que é a grande verdade, tá? E após isso, a gente consegue perceber aqui também. Isso aqui já tinha cantado essa pedra pro pessoal há bastante tempo. A gente vinha com o mercado em super tendência, né? Então, o mercado corrigiu na 9, quando bateu na 20, jogou para cima. E assim foi, né? Na verdade, aí até as 3 horas da tarde aí, né, praticamente, porque o mercado ele corrigiu nas suas médias, ele armou aqui. Então vamos aí para as oportunidades do dólar. Uma entrada aqui no pivô, depois ele armou um novo pivôzinho aqui, porém aqui você assumiu um risco de 14 pontos, ele andou 6 a favor, não estopou, depois andou no positivo. E assim como o índice, ele vai se encerrando o pregão aí trabalhando mais no negativo do que no positivo. Então, se você entrou aqui nesse segundo pivô, pegou uma parcialzinha e saiu fora, beleza, colocou dinheiro no bolso.
Eu, particularmente, realizei uma outra entrada entendendo que, né, estávamos em super tendência, porém não tão forte, né, com aquelas pancadas de 15, 20 pontos para cima aí, mas entendi até mesmo essa correção aqui como um pivô dentro do pivô. Então, teve ponto de start aqui nessa região e ponto de stop. Porém, a operação ela foi acionada, não andou como esperávamos aí e novamente saindo 0 a 0. Quando ela acionou, voltou, né, deu tá tempo chamar de calor, né? Ficou 2 pontos negativos e depois voltou e saímos no zero aqui nessa operação. E após isso, o mercado vai se encerrando aí, né, galera? Então eu particularmente consegui filtrar 2 entradas aí de forma, né, segura e técnica, né? Mas as 2 saídas na proteção no 0 a 0, né? O que não tem problema nenhum, né? O mês acabou de começar, a semana acabou de começar, embora começamos com um dia menos aí, mas temos né, todo um mês pela frente aí, então não tem por que ter pressa. Ainda mais que quando a gente sabe o que é, a gente não aceita qualquer coisa, essa é a grande verdade, tá? Então, novamente, reforçando o convite, né? Caso você queira participar de um ambiente tranquilo, seguro e técnico, venha operar com a gente, né? Saia desse mundo do giro aí e entenda um pouco melhor o que você vem fazendo, né? Para realmente você entender que day trade não é essa loucura que ficam te vendendo, compra, vende, compra, vende, compra, vende, né? E tem sim como você operar pouco, com qualidade, de maneira segura e de maneira técnica. Beleza, galera? Um forte abraço a todos e até a próxima.